A maior parte da população, 80%, 85%, está endividada, né? Tem endividamento. E existem algumas situações que indicam por causa ou explicam esse endividamento, e normalmente ela está atrelada à questão da educação financeira, mas não é só isso, né? As pessoas vão falar, porque eu não controlo meus gastos, porque não sei o quê. Não, existe ali uma situação que possa ser que você seja descontrolado porque você não tem acesso ao número e tudo mais, não tem uma educação que lhe dá um controle, mas efetivamente pode ser por outras coisas também. Mas nós vamos falar de maneira subjetiva e de forma geral, né? Dando aqui 3 causas econômicas que contribuem para o endividamento e 3 causas comportamentais, né? Que contribuem para esse aumento também do endividamento da população. E com isso, né, a gente sabendo a causa, claro que naturalmente vai funcionar melhor para a gente poder identificar o problema e, consequentemente, a solução desse problema. Bem, inicialmente, o primeiro ponto assim, das causas econômicas seria baixa renda ou desemprego. Por quê? Porque às vezes o problema não é desorganização, às vezes o problema não é que a pessoa está gastando mal. Às vezes o problema é que a pessoa ganha pouco, ela ou não ganha nada, né? Está vivendo uma fase da sua vida que trabalha num emprego que ganha pouco, ou numa atividade que não gera um ganho muito substancial, e ela ganha o suficiente para pagar o mínimo ou até insuficiente para pagar. Então, nesse caso, esse é um dos motivos. Ela vai trabalhar com o valor que ela ganha sempre menor do que ela gasta e vai acabar, né, tendo uma descompensação e por isso vai acabar começando a se endividar. Outra coisa é o custo de vida. Né? O custo de vida, ele faz com que o seu poder aquisitivo, do valor do dinheiro que você ganha, daquela renda que você tem para poder sobreviver, ele vai corroendo essa renda. Né? Então você perde o poder aquisitivo, cada vez que passa o tempo você ganha, mesmo com os aumentos e as correções, você acaba ganhando menos do que a inflação, e aí cada vez que o tempo passa você compra menos produtos e adquire menos serviços. Então isso também é um fator que atrapalha muito. Você tem que ter uma correção do que você ganha, ou aumenta o que você ganha, ou corrige bem o que você ganha para cima da inflação, para você poder estar criando aí uma imunidade, vamos dizer, uma proteção a essa questão da perda, né, do poder aquisitivo. E juros altos, né? Os juros altos atrapalham. Os juros ele bate em cima de qualquer financiamento, de qualquer dívida. Se você deixa de pagar as coisas à vista ou tem algum financiamento, os juros vai incidir sobre isso, vai a cada vez mais aumentar a sua dívida e vai transformar essa dívida numa situação mais cara, né? Vai aumentar. E aí você acaba tendo que precisar de mais dinheiro para poder pagar essa situação. Então, esses seriam os econômicos. Agora, os comportamentais. Aí vem aquela história da educação financeira que ajuda bastante, né? Desorganização, ou seja, falta de planejamento. Falta de planejamento é você não poder entender quanto você ganha e quanto você gasta, não é isso? Para você saber como é que você administra isso aí. Então, se você não tem aquelas informações necessárias para saber quanto é que você está ganhando, quanto é que você gasta, isso já é falta de planejamento. Você pode acabar gastando mais, né, do que você ganha e, consequentemente, onde você vai estar? Endividado. Segundo motivo comportamental é a compra por impulso. Né? Nós vivemos num mundo consumista e capitalista, onde existe vários anúncios, né, várias publicidades, e as pessoas tentam vender, as empresas tentam vender o tempo inteiro. E você acaba, muitas das vezes, comprando uma coisa que você não necessita, que você não tem utilidade, que você não vai usar. E aí você compra aquilo, gasta o dinheiro e encosta lá no armário. E aí você compra uma quantidade maior de uma coisa que você não usa, que você não come, aquilo ali depois vai para o lixo. Você acaba consumindo mais de um streaming, vamos dizer, ou mais de um serviço de internet, e aí você acaba não usando, e aí você vai desperdiçando. Então, tem essa situação também. E no final da história, você acaba fazendo coisas que fazem com que você consuma e gaste mais do que você precisa da sua necessidade, né? Outra coisa também é o desperdício, é o que eu tinha falado ali já, colocando vou dar um exemplo claro. As empresas elas vendem internet 200, 300 megas, mas às vezes você só precisa de 100. Você sozinho ou mais uma pessoa dentro de casa, para que 300 megas? Você nunca vai usar aquilo e, consequentemente, você paga por uma coisa que não usa. Você não vai ter a disponibilidade, você não vai ter o consumo, você vai ter o pagamento em função da disponibilidade. Se você usar uma vez ou outra, tudo bem, mas no final das contas,
Você não consome, você não consumindo, você está pagando mais pela uma coisa que você não está usando. E esse dinheiro ele poderia ficar no teu bolso. Então, isso são as principais causas, né? Principais situações que nós apontamos, mas é fato que você precisa ter esse controle, precisa ser organizado. Se você não se organizar, é claro que todos esses fatores aí vão acabar influenciando para que você, no final das contas, em vez de ter um orçamento positivo, você tenha aquele orçamento negativo, né? O famoso endividamento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.